E a primeira pessoa que descobriu que Jesus ia ser traído por Judas foi Maria Madalena. Maria Madalena tinha esse trabalho de ir nos lugares cuja voz, ela era médium, cuja voz vou falar por aqui, cuja voz mandava, determinava que ela fosse aqui, ali, ela obedecia essa voz. Então ela fazia esse trabalho. O trabalho que Jesus tinha designado que ela fizesse, que não era segui-lo, e que era, sim, executar a obra de dar dignidade, de dignificar as mulheres, mandou ela de volta no antro da perdição, onde ela antes tinha trabalhado como prostituta, que ela fosse lá para dar dignidade àquelas mulheres. Essa era a obra dela. E ela foi. Mas quando ela sabia que Jesus estava a uma distância de 3 dias, 4 dias, de uma cidade próxima, ela se dirigia até lá para vê-lo. E muitas vezes ela fez isso. E muitas vezes, a maioria das vezes, ela não conseguiu conversar com Jesus. Ela conta no livro que quando Jesus estava para chegar nos ambientes, nas cidades, havia um grande tumulto, um alarido, um vozerio, gritos, gritarias, antes de Jesus chegar. As pessoas, você sabia que Jesus estava chegando por causa dessa agitação nas multidões. Mas quando Jesus penetrava no ambiente, quando Jesus chegava, diz que a calmaria se instalava. Apenas com o olhar de Jesus, apenas com a presença, a energia que ele emanava, quando ele repousava os olhos, diz que a multidão automaticamente ficava em calmaria. Tamanho o poder de Jesus. E ela, então, buscava essa presença de Jesus. Algumas vezes, poucas vezes, ele conversava, ele ia ter com ela. Ela esperava até o final, todas as pessoas passarem por Jesus, a ver a cura, ir embora, ela permanecia lá, para ver se ela conseguia falar com Jesus. Jesus muitas vezes falava mentalmente. Acontecia assim, ela desmaiava, ela desdobrava, saía do corpo e ela ia ter com Jesus enquanto Jesus estava fazendo o trabalho lá, fisicamente. Eles se encontravam desdobrados no plano astral e ali Jesus conversava com ela. E Jesus dizia, teve um desses eventos aqui em que ela conta assim, ó, deixa eu só ver aqui onde que ela fala aqui. Aqui, ó, eu só vou relatar a calmaria, né, que eu citei antes aqui, ó. Que tumulto, que gritaria, quantas aclamações, quantas súplicas. Todos os enfermos queriam aproximar-se dele ao mesmo tempo, né? É impossível, absolutamente impossível, descrever com detalhes o quadro que oferecia a grande praça, onde se confundiam todas as classes sociais e onde os sofismas do passado e as verdades do futuro achavam-se frente a frente, dispostos aos mais encarniçado combate. Que agitação, que burburinho. Então, assim, ela descreve toda essa agitação, né? Quando ele surgia, bastou a sua presença para que se acalmassem todos os ânimos. Aquela imensa multidão emudeceu. Só a presença dele fez com que todos se calassem, dando passagem a ele e a centenas de meninos que solícitos rodeavam as crianças, né? Aí ela descreve ele assim, ó, jamais esquecerei aqueles momentos solenes. O homem-deus mais belo do que nunca, com seus cabelos luminosos e com sua fronte radiante, com os seus olhos que soltavam raios de luz, com o seu melancólico sorriso, com aquela expressão que ainda não vi em nenhum rosto humano. Deteve-se entre... Bom, daí onde ela estava no tempo onde ele estava lá para fazer, né? E aí ela pede, ela implora, e aí no desdobramento ela encontra, ela se
pede para falar com ele, né? E aí ele fala assim para ela assim, ó, ele chega, né, até ela e diz assim: "Por que tanto se empenha em seguir-me?" Por isso que eu reforço que eles não andavam juntos. Ela o tempo todo, ela vai atrás, ela tenta algumas vezes, eles conversam, se encontraram poucas vezes, né? E ela não foi essa discípula de seguir Jesus. Ela trabalhou pela obra de Jesus. Por que tanto se empenha em seguir-me? Não sabe que não pode acompanhar-me? E daí olha a resposta dela, que ela entendeu errado, porque as mulheres, né, naquela época, elas tinham que andar sempre acompanhadas de outro homem, elas não podiam andar mulheres sozinhas, e Maria Madalena andava por tudo sozinha, né? Daí ela responde assim, infelizmente eu sei, Senhor, que eu não sou digna de segui-lo. Aí ele olha para ela e fala assim, não tem nada a ver, né? Não, ele não falou não tem nada a ver, mas ele falou assim, não é essa a causa, não é porque você é uma ex-prostituta, não é porque você é uma mulher indigna, não é essa a causa. Aí olha só o chamamento dele novamente. É que cada um tem que trabalhar em lugar diferente. Os seguidores dele, os companheiros, também, cada um estava trabalhando em lugar diferente. Eu já lhe disse que não quero admiradores da minha figura, mas trabalhadores da minha obra. E aí ele fala para ela: estou contente com você, que em meu nome já cura os enfermos. Aí depois até vou contar aqui qual foi essa cura que ela fez, tá? Acho que foi a primeira cura que ela fez. Mas então, ela seguia, ela saía, escutava vozes onde ela precisava ir e ela ia fazer o trabalho dela, né? Nisso que ela escuta, então, para ela ter uma determinação, para ela ir até um local e ela está se dirigindo e escuta por intuição para que ela pegue um atalho, para que ela vá para um outro lugar. E ela está indo. E o que ela se depara? Nisso que ela está indo, ela escuta um alto sacerdote do Sinédrio conversando com quem? Conversando com Judas. E ali, ela, por detrás dos arbustos, ela escuta toda a conversa dos dois e a armação que é feita para o resgate, para a prisão de Jesus, para que Jesus fosse, então, que fosse cair nessa armadilha. Ela é tomada de uma raiva, de um sentimento, e ela fica até o final, ela espera esse sacerdote ir embora. Quando ele sai, ela sai de trás dos arbustos, se joga sobre Judas e entra em luta corporal, mas com um desejo de matar Judas. O ódio que ela sente, a raiva que ela sente de Judas, foi algo tão forte, mas tão forte, que perdurou esse sentimento com ela durante, ainda nós vamos ver ainda como que Judas vai reaparecer na vida dela, tá? Mas perdurou durante algumas encarnações, porque ela não admitia o que Judas estava fazendo com o homem-deus. E o engraçado é que Judas parecia gostar dela, parecia inclusive amá-la, mas ela não suportava-o. E quando ela sai dali, ela vai ao encontro de Jesus, busca Jesus para alertá-lo, para contar tudo que ela tinha ouvido entre esse sacerdote, esse alto sacerdote e Judas. E Jesus, então, acalma e dá a entender que já sabia de toda a trama e também que já dava o ato como consumado. Olha só que interessante. Então, assim, realmente Jesus já sabia o que ia acontecer, já sabia da traição, e em momento algum ele recuou, ele quis modificar uma situação que ele dava como consumado. Então fica bem claro no livro que Jesus sabia o que ia acontecer e que não iria mudar essa condição. Tá. Agora nós vamos então falar sobre o encontro de Madalena e o governador, né? Então, assim,
Antes de Madalena conhecer Jesus, ela trabalhava, né, no prostíbulo, né, ela trabalhava na casa de prostituição e tinha uma vida devassa. Nessa vida, ela então conheceu esse mandatário do governo, do Estado, da época, né? E oferecia os serviços dela para esse homem, né? Ela usava o corpo dela, a beleza que ela tinha, diz que era uma mulher muito bela, e ela conquista, então, com a beleza, essa preferência, vamos dizer assim, desse alto comandante do exército, né? Acho que podemos dizer assim. Porque lá fala assim, governador local, né? Ela conquista a graça do governador local. Bom, ele frequenta a casa e acaba, né, tendo-a como preferida, gostando dela. E mais do que isso, ele a torna protegida dele, né? Bom, quando Madalena passa por aquela doença, que ela se retira, que ela vai para outra cidadezinha, outra vila, e fica passeando nos bosques, e decide que ela vai romper com o passado, e ela encontra Jesus na fonte, né? Passou por todo esse período, e aí quando Jesus fala para ela, você deve voltar, né? Ela é obrigada, então, para fazer a obra, voltar para aquele local, né, que ela já tinha trabalhado, né? E aí esse governador, então, acaba encontrando-a novamente, certo? E vê que ela mudou. Ele gostava dela. E ele vê que ele vê nela um brilho diferente nos olhos e tal. E decide que vai protegê-la. Ela tá diferente, né? Ela não está mais fazendo os serviços, mas mesmo assim ele quer tê-la por perto. Diz ele que ele não consegue entender o que ela tem, que domínio ela tem sobre ele, mas que ele gostaria de mantê-la por perto. E aí, vendo que ela não tinha um local para ficar, o que ele faz? Ele convida para ela ir morar com ele nos aposentos do palácio. E ela aceita. Ele provê, então, um local lá no palácio reservado para ela, um quarto. Ele provê roupas. Ou seja, ele dá todos os recursos e infraestrutura que ela precisa para que ela possa viver dignamente. Ela avisa ele que ela precisa fazer trabalhos e obras. Ela fala do homem-deus para esse governador. Ele não tem nada contra Jesus. Eles conversam sobre Jesus, ele tem curiosidade, porque ele já tinha ouvido falar sobre Jesus. E ela... Assim, eu tô lendo aqui porque ele deu muitas roupas bonitas, túnicas, sabe? Belas e adereços e tudo para ela. E deixou no quarto, quando ela chegou no quarto, ele deixou todos aqueles presentes e ela nunca usou as roupas, ela só usava uma túnica simples. E ela não usava as roupas, que ela só usou uma única vez, quando houve uma reunião lá, que ela, enfim, eu vou contar mais para frente, que ela usou aquelas roupas, mas senão ela usava apenas uma túnica simples. Bom, e ela foi para esse palácio e foi morando lá, mas vocês entendem assim, que não existia mais, entre ela e o governador, não existia mais serviços, ela não prestava mais serviço, ela não tinha mais relacionamento algum com esse governador. Ela teve no passado, ele gostava dela, ele continuava amando-a dessa forma, ele não dizia amor, mas ele dizia que ela tinha sobre ele um poder, tudo que ela pedia para ele, ele fazia, tudo.
Então, ela realmente, por exemplo, ele deu para ela um salvo-conduto. Por quê? A cidade naquela época eram cidades muradas. Então, para você sair da cidade ou entrar na cidade, você tinha que ter permissão, não eram qualquer pessoas que podiam entrar, quem morava dentro da cidade. E ela, então, o governador deu para ela um salvo-conduto. E ela saía, entrava da cidade, ela ia para qualquer lugar com esse salvo-conduto do governador, né? Acontece que o governador era casado e a mulher do governador odiava Maria Madalena. Tinha verdadeiro horror dela, ódio, porque ela tinha ciúmes, ela tinha raiva, ela não entendia, ela não compreendia o que aquela mulher fazia dentro do palácio dela. E eles tinham um filho também, né? Essa mulher do governador, então, o tempo todo a humilhava, a repudiava. Chegava, por exemplo, o governador estava lá nos aposentos, almoçando, convidava a Maria Madalena para vir almoçar, sentar à mesa com a mulher, com o filho. Olha a relação que era, sabe? Mas ele respeitava ela, né? E a mulher ficava indignada porque aquela mulher estava ali. Ela tinha verdadeiro horror, pavor, ela não gostava de Maria Madalena, ela repudiava o tempo todo, né? Bom, assim, aí o que aconteceu? Foi interessante isso. Então, assim, tinha esse ódio, e Maria Madalena, quando sentava à mesa, ela sentia os olhares de ódio da mulher, sabe? Diz que as faíscas lampejavam através dos seus olhos. E aí, o filho do governador e dessa mulher, ele era muito doente. Muitos médicos já tinham ido até eles já tinham feito muitas, até curandeiros eles tinham chamado, foram inúmeras coisas. E assim, o menino estava muito, muito, muito mal. E aí chegou uma tarde que o menino estava no quarto, a porta estava aberta e tal, e Maria Madalena escutou uma voz mandando ela ir lá no quarto do menino. E ela relutou para ir. Não, mas eu não vou, não sei o quê. E a voz mandou que ela fosse lá. E aí ela vai até o quarto e estava lá a mãe ao lado da cama, muito chorosa, o menino diz que muito pálido, como se estivesse assim no estertor, assim, sabe? Para morrer mesmo. E ela, então, Maria Madalena, começa a fazer tudo o que precisa ser feito de forma autômata. Ela diz assim que parece que ela sai do corpo, escuta a voz e começa a fazer as coisas que precisam ser feitas, sem apenas escutando a voz, os comandos da voz. E acaba que o que ela faz com o menino volta à vida. O menino simplesmente começa que ele estava num branco pálido, ele começa a respirar ofegante, ele começa a respirar calmamente, ele abre os olhos, a cor volta à face do menino e o menino fica curado, completamente curado. E o menino olha para ela no momento, sabe, e fala com ela como se finalmente você chegou, assim, sabe? A partir desse dia que ela curou esse menino, a mulher do governador a tomou como a melhor amiga dela, como a pessoa do seu coração, da sua alma. Parece assim que com aquela cura ela entendeu qual era a missão de Maria Madalena, inclusive o fato dela estar naquele palácio. E o mesmo aconteceu com o filho do governador. O menino acabou tendo Maria Madalena como sua alma gêmea. Onde você está, Maria Madalena? Por que você demora? Estava com saudade de você. E aí, toda vez que Maria Madalena chega, ele corre para abraçar. E Maria Madalena sente um amor muito grande por esse menino também. Então, assim, é um amor, sabe, do menino
por ela, dela por esse menino, essa esposa do governador, ela está assim num ambiente ali de muito amor, de muito reconhecimento, de muita gratidão, e ela fica muito bem até o dia em que ela sai desse local, que ela precisa sair. Mas até então, a partir dessa cura desse menino, que foi o que Jesus comentou ali, que eu li antes para vocês, estou muito contente com você porque você já está curando enfermos. Então, essa foi a primeira cura que ela realiza e ela vai fazer muitas outras curas. E essa foi a primeira cura e que trouxe, então, a mulher do governador para próxima do coração como uma verdadeira irmã, e o menino, o filho, e o reconhecimento desse governador, que aí ele viu que Maria Madalena era realmente uma pessoa extremamente especial e que ele queria deixar próximo do coração dele. Vamos para o próximo, então, que aqui nós encerramos, que já está grande demais.